Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar novamente História, página 24. A iluminação das ruas. Aqui nesse texto está mostrando um pouquinho como era a iluminação das ruas no Rio de Janeiro e São Paulo. Antigamente, diz nesse texto, que essas cidades recebiam uma fraca iluminação, gerada por lampiões a óleo. Depois de algum tempo, começaram a ser iluminadas por lampiões a gás. Então, muito tempo depois que surgiu as lâmpadas elétricas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos trazer um pouquinho a iluminação das ruas para a nossa cidade de Porto Alegre. Como será que era antigamente na cidade de Porto Alegre? A iluminação das ruas também era feita por lampiões. Tinha lá no centro, na Rua dos Andradas, um acendedor de lampiões. Ele ia certa hora lá acender, às 10 da noite apagavam-se as luzes das ruas. O acendedor de lampiões ia lá desligar as luzes, os lampiões. Então, as pessoas em casa, será que elas viviam? Como que era a iluminação? Era através de velas, lampiões a querosene, lampiões a óleo, né? A óleo de querosene. Então, não existiam também naquela época luz elétrica. Depois de muito tempo, surgiu em Porto Alegre a luz elétrica. Aqui nesse quadrinho aqui do Você Sabia, está dizendo também que a luz elétrica veio em função de que pegava fogo. Os lampiões a gás e querosene eram muito inflamáveis, então pegavam fogo com facilidade e até explodiam às vezes. Então fez-se o uso das lâmpadas elétricas. Aqui em Porto Alegre, a lâmpada surgiu em 1907. Olha quantos anos já nós temos a luz elétrica, né? Bem, agora vamos passar para a página 25. Vocês vão realizar esta atividade no livro. Então, vocês vão comparar aqui as linhas de tempo de Recife e São Paulo. Recife, o lampião a óleo em 1822. São Paulo, o lampião a óleo foi em 1829. Lampião a gás em Recife, 1859. E a lâmpada elétrica em Recife foi em 1919. E em São Paulo, em 1911. Então, vamos ver aqui. Fazer as atividades. O que é para fazer nessa atividade aqui? Tu vai comparar a linha do tempo, tu vai reescrever as frases incorretas. Na letra A diz: a instalação dos lampiões a óleo e a gás e da lâmpada elétrica ocorreu primeiro no Recife? Foi no Recife que a luz elétrica veio primeiro ou primeiro em São Paulo? Então, aqui nessa frasezinha, ó, lá em São Paulo, em 1911. Então, vocês vão reescrever essa frase e dizer que a lâmpada elétrica ocorreu primeiro em São Paulo, né? Agora, o lampião a óleo foi o primeiro tipo de iluminação pública que chegou a São Paulo? Vamos ver ali São Paulo. Lampião a óleo foi em 1829. Tá correta essa aqui? Foi o primeiro tipo de iluminação pública? Tá correta, né? Então quando ela está correta, a gente não mexe. Depois, no Recife, a lâmpada elétrica foi instalada antes do lampião a gás? Então vamos olhar ali na reta numérica ali das datas
e vão arrumar a frasezinha. Depois, na letra D, no Recife e em São Paulo, a ordem de chegada dos tipos de iluminação foi lampião a óleo, lampião a gás e lâmpada elétrica. Será que essa frase está correta? Se tiver correta, não precisa arrumar. Só se tiver incorreta. Aqui, imagine que você vivia no Brasil há 250 anos e discuta com seus colegas como que era a iluminação das ruas. Como será que era? Que a prof já falou, né? Como é que era? Tinha um acendedor de lampiões. Eram lampiões antigamente. Então, a maioria das atividades era realizada durante o dia ou a noite. O que vocês acham? Se não tinha iluminação elétrica, o que eles faziam? Eles realizavam as atividades durante o dia, né? Que era claro, tinha a luz do sol. Então, era durante o dia. Agora vamos para a página 26. O transporte público. O transporte público ou coletivo, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, começou a aparecer nas principais cidades brasileiras no século XIX. Então, aqui está mostrando São Paulo, que antigamente o transporte eram primeiro os bondes puxados por animais. Depois deles vieram os bondes elétricos. Em Porto Alegre, como será que era o transporte público? Tinha os bondes primeiro também, puxados por burros, né, por animais. Depois vieram os bondes elétricos. Então, lá no centro de Porto Alegre, na frente do mercado público, ainda tem os trilhos dos bondes. Uma linha bem em frente ao mercado público, que os bondes passavam lá. Então, eram os bondes elétricos, né? Passando também aqui em Porto Alegre. Aqui, depois foram evoluindo os transportes. Aí teve o quê? Ônibus, né? Aqui, metrô, na cidade de São Paulo. Aqui em Porto Alegre tem metrô, tem o Trenzurb, né? Em Porto Alegre temos o Trenzurb. Então, agora nós vamos para a página 27. O transporte escolar também. Era o transporte público, como o ônibus comum e o metrô para ir à escola. Então, naquela época, as crianças que estudavam em escolas públicas, elas tinham o transporte gratuito, o transporte público gratuito. Então, vocês podem ver ali os tipos de transportes, né? Os ônibus, as vans escolares. Agora vocês vão fazer também essa atividade aqui na página 27. Vocês estão observando a foto aqui, é um bonde lá em São Paulo. Vocês estão vendo o bonde e os fios em cima do bonde, né? Então, por qual forma de energia esse bonde era movido? Como você descobriu? Ele era bonde elétrico ou puxado por animais? Observem a figura e respondam. Antes de serem movidos por essa forma de energia, como eram movidos os bondes, que a prof falou? Os bondes também em Porto Alegre, né? Primeiro, eles eram movidos, puxados por animais, né? Por burros. Depois vieram os bondes elétricos. Então tá, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Na próxima semana nós vamos estudar sobre o abastecimento de água e a coleta de esgoto, como que funcionava antigamente isso aí. Então, por hoje é só. Um beijo para vocês, bom estudo, façam as atividades com bastante atenção. Até a próxima aula. Beijo para vocês.